Na aula de hoje, versaremos acerca de três personagens muito conhecidos da história bíblica: Acabe, Jezabel e o profeta Elias. Abordaremos de forma concisa a realidade decadente e obscura da nação de Israel. E, por fim, extrairemos algumas lições da biografia do profeta Elias. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, eu sou Murilo Alencar e com muita alegria estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o teu like. Isso ajuda bastante e fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, compartilhe boas novas, abra a jaula. O subsídio que estarei utilizando durante a ministração desta aula está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo. Cliquem e façam um download desse material. É um arquivo em PDF e nele há vários comentários e referências bíblicas que não tem na lição, os quais serão um adendo ao seu conhecimento sobre o assunto abordado. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link que é o do curso Pregador e a Pregação, uma super ferramenta do canal Abra Jaula que tem ajudado centenas de irmãos no Ministério da Pregação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Ao adquirir o Pregador e a Pregação, os irmãos terão conhecimento nas áreas teológicas de homilética, exegese, hermenêutica, bibliologia e assuntos correlatos. Se você não sabe como estudar a Bíblia, como preparar um sermão, adquira o Pregador e a Pregação. Conheça os professores, veja a didática das aulas e, sobretudo, o valor do curso. É pagamento único, é um valor simbólico. Se os irmãos adquirirem, estarão sendo edificados, será o melhor investimento de 2021 e também estarão abençoando o canal Abra a Jaula. Deus abençoe. Vamos ao nosso assunto de hoje, lição de número 3, será ministrada no dia 18 de julho de 2021 e o assunto é Acabe e o profeta Elias. Queremos lembrar aos irmãos que durante esse trimestre nós estamos estudando os dois livros dos reis. E até aqui nós paramos no capítulo de número 14, onde analisamos a biografia de Roboão e Jeroboão. Estudamos acerca do reino dividido. E eu gostaria de lhe situar dentro da história bíblica, precisamente na ordem cronológica dos acontecimentos. Desde a última aula até essa aula, a aula de número 3, dentro dos capítulos que nós estamos estudando, passou-se mais ou menos um período de 60 anos. Entre o governo de Jeroboão e o governo de Acabe, a esse espaçamento aí de quase 6 décadas. E os irmãos prestem atenção, esse período de tempo, ele se estende do capítulo de número 12 até o capítulo de número 17. Houve uma sucessão de vários reis e de várias dinastias. E até aqui, focalizando a história que se passa no Reino Norte, não olhando para o Reino Sul, mas especificamente para o Reino Norte, pode-se afirmar que houve aqui 60 anos onde a impiedade, a imoralidade e a idolatria se multiplicaram e tomaram proporções cada vez maiores. E em nota triste, eu digo aqui aos irmãos que a geração de Elias era uma geração que só conhecia a maldade e o pecado, tendo em vista que os bons exemplos de piedade, de devoção, dentro desse contexto tenebroso, parecia não existir mais. E é justamente nesse tempo de maldade, de impiedade e idolatria que Deus ele levanta durante o reinado de Acabe, um homem vendido ao pecado, e de sua mulher, né, uma rainha endemoniada, o profeta Elias. É nesse período que Deus levanta Elias, o profeta de Tisbé, um homem inflamado pela palavra de Deus. E nós vamos expor, né, este assunto durante os pontos principais de nossa lição. E começando pelo texto áureo, que nos diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo de número 9, capítulo 7, versículo de número 9. Na versão
NVT, o texto está assim: reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, aleluia, que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Num texto, numa paráfrase, na Bíblia Viva, está assim: procurem entender, pois que o Senhor nosso Deus é Deus, o Deus fiel, que por 1000 gerações mantém de pé as promessas que faz. Aleluia! Ele mantém de pé as promessas que faz. E dedica, aleluia, amor constante àqueles que dedicam amor a Ele e que obedecem aos mandamentos que ordena. Glória a Deus. Meus irmãos, já aqui dentro do texto áureo, nós podemos extrair lições maravilhosas. Lembrando que o texto áureo, ele é o texto de ouro e ele deve ser sempre associado ao tema da lição. E olha aqui algumas lições que nós podemos extrair. Primeira lição: Deus, ele é incomparável. Deus não tem concorrentes. Olha o que o texto diz. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é incomparável. Não tem como comparar Deus com Baal. Glória a Deus. Nos dias de Acabe e Jezabel, a idolatria já era algo que estava enraizado no coração dos homens, no coração da liderança, no coração da nação como um todo. Mas Baal nunca foi e nunca será um adversário à altura de Deus. Apesar de a nação se voltar para um Deus falso, Baal nunca poderá ser comparado em pé de igualdade com Deus. Deus é Deus. Ele é incomparável. É justamente o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 46 e o versículo 5. Com quem me comparareis? Isso é Deus falando pela boca do profeta. Com quem vocês vão me comparar? Vai, me diz aí quem é semelhante a mim. Quem é que pode estar à minha altura e eu posso olhar no olho dele e ele no meu? Vai, me diz aí, a quem vocês vão me comparar? A quem me igualareis e considerareis semelhantes a mim, para que possamos ser comparados? Aí o profeta prossegue de ninguém, né? Por quê? Porque os deuses, eles são feitos de madeira, são feitos segundo a imaginação dos homens, são imagens mortas, elas tombam, elas caem, mas a Bíblia diz que Deus é um Deus que guarda, é um Deus que protege, é um Deus que cura, é um Deus que está presente, é um Deus que tem uma vontade, e essa vontade permanece firme, ele faz a sua vontade prosperar, o seu conselho não muda, o seu conselho não é alterado, ele é Deus, ele é incomparável. É a primeira lição que nós podemos depreender do nosso texto de ouro. Não tem como comparar o Deus adorado nos dias de Acabe e Jezabel com o Deus verdadeiro. E o texto prossegue e diz também, nos ensina que Deus é fiel. Ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, é o que diz o texto áureo. Irmão Murilo, o que significa guardar a aliança e a misericórdia até 1000 gerações? É uma forma figurativa de dizer para sempre. Deus é fiel, sempre será fiel, nunca mudará. O seu caráter não pode ser corrompido. A sua vontade não é alterada pelas circunstâncias. Deus não pode ser maculado em sua justiça pela infidelidade do homem. Veja só, a fidelidade de Deus, ela é inquestionável, ela é imutável, conforme nos ensina a palavra, a Bíblia. Olha o que Tiago nos diz, Tiago 1, capítulo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, aleluia, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. É por isso que no Cântico de Ana ela diz assim: tu és uma rocha. No sentido de dizer que Deus é confiável, de que Deus não é abalado, de que Deus ele é constante, ele não muda. Agora, há um entendimento errado com relação à fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não pode ser relacionada apenas à sua ação de cumprir promessas e abençoar. Porque as pessoas dizem assim: Deus é fiel, ele cumpre promessa, ele abençoa, ele sara, ele faz isso e aquilo outro. Mas a fidelidade de Deus também caminha por outra vereda, por outra estrada. Ele é fiel para cumprir promessa e também ele é fiel para executar juízo. Deus ele é fiel para executar os seus juízos
e também para castigar. Quando um rei e a nação como um todo se desviavam, Deus se mantinha fiel à sua aliança, castigando o rei e o povo. Agora, quando o rei e a nação se arrependiam, andavam nos caminhos do Senhor e obedeciam aos seus mandamentos, Deus se mantinha fiel à sua aliança, livrando e abençoando o povo. Apesar da atitude de obediência ou de desobediência do povo, Deus ele permanece fiel. Pode Acabe, Jezabel, os profetas de Baal, de Azera se entregarem à corrupção, Deus vai permanecer fiel. Deus não vai seguir o caminho de Acabe, Deus não vai ser influenciado por Jezabel e Deus ele não vai ser maculado pela oração dos profetas mentirosos que comiam na mesa de Jezabel. Deus permanece sendo Deus, Deus permanece fiel. E por último, o texto áureo nos ensina que Deus ele é justo e ele sente aversão pelo mal. Olha o que diz aí o finalzinho do texto áureo, diz o seguinte: Ele é fiel, Deus é fiel, ele guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Aí o texto diz, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O que está acontecendo aqui? Deus está revelando sua santidade e sua justiça, aprovando a obediência e a prática do bem. O final desse versículo nos leva a entender isso. Ele, como um Deus santo, como um Deus justo, aprova a obediência e a prática do bem. O restante do versículo, o versículo 10, 11 e aí por diante do capítulo 7 de Deuteronômio, vai mostrar que Deus reprova a desobediência e a prática do mal. São 3 revelações de Deus dentro do texto áureo que estão diretamente associadas ao assunto da nossa lição. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. O pecado sempre trará consequências. O problema é que muita gente peca, aí quando está sofrendo as consequências do pecado, diz assim, cadê Deus? Porque Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que tanto sofrimento? Será se Deus não está me vendo? Será se Deus não é bom? Será se Deus não existe? Que conversa! Olha para o teu pecado. Pecado tem consequência. A Bíblia vai ensinar isso. E há textos aqui que são assustadores. Números capítulo 32, o versículo 23 diz assim: e se não fizerdes assim, obedecer à aliança, se não andares no caminho do Senhor, se não tiveres comunhão, intimidade com Ele, praticares o bem, eis que pecaste contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado, olha irmãos, que coisa pesada aqui Moisés não está dizendo. O vosso pecado vos há de achar. O pecado persegue o pecador. O pecador não pode fugir das consequências de seu pecado. Não pense, não se engane que isso que os homens cometem, que os pecados, a desobediência, não vai ter, não se engane, não vai ter consequência. O vosso pecado vos há de achar. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 21, o mal perseguirá os pecadores. Há uma consequência para o pecado. Agora, dentro do nosso ponto de reflexão aqui da verdade prática, quais os motivos que induzem uma pessoa a aceitar o pecado, sabendo que ele é terrível, sabendo que ele tem sim consequências? Por que as pessoas abraçam a maldade? O primeiro motivo, sigilo na prática do pecado. A pessoa que abraça o mal, ela acha que ninguém vai saber. Ela pensa que aquilo ali será um segredo impenetrável. Foi feito às escondidas, foi bem pensado, foi bem elaborado, está trancado às 7 chaves esse segredo aqui, ninguém vai saber. Será? Se engana quem pensa assim. Um segundo motivo que leva as pessoas a abraçarem o pecado é a impunidade quanto às suas consequências. Corrupção, homicídio, imoralidade,
cobiça, pecados afins, luxúria, lascívia. E as pessoas desfrutam disso, vivem disso e acham que não terá consequências. Nós aprendemos à luz do livro dos reis, nós aprendemos isso por meio da história dos reis de Israel, que ninguém é carnal às escondidas. Cedo ou tarde o pecado ele vem à tona. Além do mais, ninguém pode se esconder da presença de Deus. As reuniões podem ser feitas no secreto. As conspirações podem ser feitas dentro de um grupo fechado. Mas não há pecado que Deus não esteja vendo. Se você subir ao céu, Ele está lá. Se descer nas profundezas, Ele está lá, estará lá também. Não tem como se esconder da presença de um Deus que vê tudo. Ele conhece tudo, Ele sabe as intenções do coração dos homens. Não tem como Acabe ser carnal às escondidas. Não tem como Jezabel ser carnal às escondidas. Não tem como aqueles que praticam os pecados de Jeroboão serem carnais às escondidas. Cedo ou tarde o pecado vai se manifestar. E junto com ele, as consequências. Glória seja dada ao nome de Jesus, que não tem o culpado por inocente. Aleluia! E não tem o inocente como culpado. Todo pecado tem consequência e ninguém, independente do nome, do status, do título ou da posição, pode escapar dos resultados do pecado. Mas eu sou uma pessoa muito importante. Eu tenho um ministério itinerante. Se vive em pecado, teu pecado te achará. Eu sou um cantor muito famoso. Eu sou intocável. Se vive em pecado, o teu pecado te achará. Eu sou um pregador, sou um líder. Eu sou um líder incomparável. Se vive no pecado, o teu pecado te achará. As obras da carne, elas são manifestas. Ninguém é carnal às escondidas. Cedo ou tarde, aleluia, glória a Deus, quem vive no pecado será achado pelo mal. Meus irmãos, vamos prosseguir na exposição da nossa lição, aleluia. Vai recebendo aí, glória a Deus. Vai anotando aí, bendito seja o nome de Jesus. Nós temos aqui 3 tópicos que tratam sobre o capítulo de número 17 do primeiro livro dos reis. O 17, uma porção do capítulo de número 16. O casamento de Acabe com Jezabel. O segundo tópico, nós temos aqui Elias prevê a grande seca. E o terceiro tópico, nós temos o encontro de Elias com Acabe. E dentro do nosso subsídio, que é um adendo ao conteúdo da lição, eu dividi essa lição, esse subsídio mais ou menos assim. Primeiro ponto, a crise social, moral e espiritual nos dias de Elias. Segundo ponto, Acabe e Jezabel. E o terceiro ponto, o profeta Elias. Passemos então a expor o ponto de número 1, seguindo a ordem do subsídio. Os irmãos peguem as informações do subsídio e completem essas informações, acoplem essas informações aos tópicos da revista. Primeiro, eu gostaria de mostrar a vocês qual era a situação que se encontrava a nação de Israel nos dias de Acabe, Jezabel e do profeta Elias. Primeiro, a nação ela vinha de uma crise social. O reino, o governo, a estrutura do governo de Israel estava debilitada. Debilitada pela cisão, debilitada pela divisão e também debilitada devido a uma súbita sucessão de reis e as constantes insurreições. Um rei assumia o trono e devido aos seus pecados, Deus o castigava, vinha outro rei, se levantava contra ele, se rebelava, matava o rei que estava em vigência e assumia o trono. E foi assim uma geração após outra. Foi assim na geração de Jeroboão, foi assim na geração de Nadab, foi assim na geração de Baasa, de Elá e sucessivamente. Então, as estruturas em termos políticos da nação de Israel estava enfraquecida, estava abalada. E com relação à parte social da nação, parece que a injustiça e a opressão era generalizada. Havia uma corrupção no sistema, havia uma inversão de valores, havia um amor pela iniquidade, e isso estava corroendo
as engrenagens que movimentavam a vida social da nação de Israel. E isso é visto em 1 Reis, capítulo de número 21, versículo 9 ao versículo de número 11. Havia essa corrupção, essa injustiça social generalizada dentro da liderança, dentro de alguns cargos religiosos e também dentro da nação como um todo, quando as pessoas acataram uma ordem absurda de Jezabel para condenar, difamar, caluniar e matar Nabote. Havia essa injustiça, essa opressão contra aqueles que iam em oposição, faziam oposição ao sistema e às vontades pecaminosas da liderança. Havia uma crise social. Pior do que a crise social era a crise moral e espiritual. E a Bíblia, ela registra de modo enfático o início diabólico e malevolente do reinado de Acabe. Olha o que o reinado de Acabe ele promoveu. Olha as estruturas da nação, por quem a nação estava sendo governada. A Bíblia diz, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 30 e 31. Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova. Olha, e ele fez isso com muita intensidade, mais do que qualquer outro antes dele. Ele conseguiu ser pior do que Jeroboão. Ele conseguiu ser pior do que os seus sucessores, os seus antecessores. A Bíblia prossegue e diz assim: ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Olha, ele não... Essa importância. Ele valorizou os pecados de Jeroboão. Aí a Bíblia diz assim, filho de Nebate, mas também, achando pouco, entrar pelo caminho de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Em alguns pontos aqui, eu quero mostrar aos irmãos a escuridão, as trevas em que a nação de Israel estava. Primeiro, Acabe construiu um templo para Baal em Samaria e levantou um poste ídolo ao deus pagão. A adoração a Baal era institucionalizada. Era praticamente a religião oficial de Israel. Os altares de Baal estavam erguidos e os altares do Senhor estavam quebrados. Em cada esquina, diz o comentário histórico-cultural, que se podia achar um poste ídolo. Em todos os lugares de Israel havia locais para a veneração a Baal. Essa era a situação que a nação de Israel se encontrava. Toda esquina havia um local de veneração a este deus pagão. Acabe, ele servia e prestava reverência a Baal juntamente com sua esposa Jezabel. Aquele que deveria dar exemplo ao povo, modelo de piedade, era um modelo de idolatria. As pessoas olhavam para o rei, para as práticas do rei e imitavam ele. Acabe liderava a nação rumo à apostasia e à desobediência a Deus. Aquele que deveria ser o paradigma da nação para aquilo que é certo e bom, era um exemplo de maldade e de perversidade. Acabe e Jezabel financiavam a idolatria e compravam os profetas. É o que diz o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18 e o versículo de número 19. Eles financiavam. Veja, a idolatria, a perversidade era financiada com o dinheiro do Estado. Será que está diferente em nossos dias? Líderes, governantes estão financiando aí as ideologias que surgem, que visam combater a família, que visam combater os bons costumes, que visam contrariar as verdades reveladas na palavra de Deus. E tudo isso vem sendo financiado pelo Estado, vem sendo promovido pela mídia. A nossa nação não está tão diferente dos dias de Acabe e de Jezabel. Ela comprava os profetas. Ela comprava o silêncio dos profetas. Silêncio com relação àquilo que é mal. Os profetas podiam profetizar bênção. Os profetas podiam profetizar coisas boas para Acabe e para Jezabel, mas não podiam profetizar contra eles. Por quê? Os profetas estavam vendidos. Os profetas fecharam a ligação com a revelação do céu e se ligaram com aquilo que o dinheiro de Jezabel podia promover. E parece que nós estamos vivendo esses dias. Dias esses em que os profetas se calam.
Dias esses em que os profetas sentam na mesa de Jezabel. E eu vou falar aqui algo. Tem gente que é valente dentro de casa. Tem gente que é valente dentro da Assembleia de Deus. Dentro da Assembleia de Deus fala de roupa, fala de veste, fala disso, fala daquilo, fala do pecado, fala da prostituição, fala de segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, fala de tanta coisa, bate nos irmãos aqui dentro da Assembleia de Deus. Aí quando vai nesse templo de hereges, nesse lugar onde a palavra de Deus é desconsiderada, onde as pessoas promovem a idolatria a um pai apóstolo, a uma pessoa, a uma figura que parece mais Fred Flintstone, é aquela coisa toda, e tem lá heresia, tem lá, compre isso, compre aquilo. Quando chega lá, parece um gato com pneumonia. Tá lá bem mansinho, profetizando bênção, aprovando, consentindo naquilo ali. É comer na mesa, comer da mesa de Jezabel. Porque lá tem cachê. Porque lá tem mídia. Porque nesses lugares aí, onde essas heresias fluem, há ali uma mesa posta. E muitos profetas têm vendido a mensagem para poder retornar. Mas a igreja está vendo isso. A igreja está discernindo isso. A igreja está percebendo quem come na mesa de Jezabel, quem se vende ao sistema, quem tem uma aparência de pregador valente, que faz isso, que fala grosso, que fala brabo, que fala irado, mas quando chega nesses lugares, vai lá e abraça, só falta beijar os pés do herege. Não se venda, não se sente na mesa de Jezabel. Profeta que é profeta não muda a mensagem de acordo com o ambiente. Se Deus manda ele falar uma coisa, ele fala, e quando ele chega diante também do herege, ele também fala a mesma coisa. Ele não troca a mensagem para massagear o ego de ninguém e nem para apoiar uma heresia, uma doutrina de demônio. Glória a Deus. Glória a Deus. Acabe e Jezabel perseguiam e matavam. Também prendiam os profetas, cujo silêncio não podia ser comprado. É o que diz primeiro o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, e o capítulo 22, versículo 26 e 27. Olha, irmãos, apesar de tudo que tenho dito, e de muitos profetas que têm se vendido em nossos dias, ainda há homens de Deus. Ainda há homens que preferem comer pão e água, mas não mudam a mensagem. Foi o que fez Micaías quando se colocou diante de Acabe. Ele não teve medo de entregar o que Deus colocou no seu coração. Ele preferiu comer pão, preferiu beber água, preferiu ficar na prisão, mas ele não se vendeu a Acabe. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Prefira, profeta, o pão e a água, mas a consciência limpa, aleluia, glória a Deus, e o contato com o céu, do que sentar na mesa, desfrutar da fartura que Jezabel oferece. Oh, glória, aleluia. E percebam ainda, outra característica do desalento, da realidade triste de Israel, era que a nação estava dividida. Ela não sabia mais distinguir entre Deus e Baal. É o versículo de número 18, e capítulo 18, versículo 21, quando Elias diz assim: até quando vocês vão vacilar entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, sirva a Deus. E se Baal é Deus, então sirvam a Baal. E a Bíblia revela que o silêncio do povo era um espelho de seu coração. O povo ficou calado. O povo não tinha uma resposta para aquela pergunta de Elias. Não tinha uma resposta para aquele chamado enérgico, profético. O povo ficou em silêncio. Não sabia distinguir entre Deus e Baal. E aqui cabe alguns pontos de reflexão. E talvez o mais triste aqui que podemos refletir dentro do primeiro ponto da nossa lição e do nosso subsídio é que a idolatria nos dias de Acabe e de Jezabel se tornou algo corriqueiro, algo normal, comum. Era comum adorar a Baal. O contrário, o esquisito, era adorar a Deus. Hoje não é diferente. A idolatria hoje, em nossos dias, também parece estar se tornando algo normal. E pasmem os irmãos,
até mesmo dentro da igreja. Mas aí você pode questionar, como assim, irmão Murilo? Na minha igreja não tem imagem de escultura, na minha igreja não tem um ídolo, não tem foto disso, não tem... Na minha igreja não tem essas coisas, como é que a idolatria está entrando na igreja? A idolatria, ela tem ganhado uma roupa nova, mas a sua essência continua a mesma. É isso que está acontecendo. A idolatria se vestiu de forma diferente, mas ela continua sendo idolatria. E eu vou dar exemplo aqui de algumas características da idolatria moderna. Primeiro, autorrealização, amor próprio, aspiração excessiva por títulos e cargos na igreja. É muito egoísmo, muita ausência de altruísmo. O cargo, o ministério, às vezes, se torna um ídolo. E eu não estou contrariando aqui aqueles que almejam o ministério. A Bíblia recomenda almejar o ministério, a Bíblia recomenda almejar o episcopado, ser um presbítero da igreja, um diácono, um evangelista, um pastor. Isso é uma honra, isso é um privilégio que deve ser desejado, que deve ser almejado. No entanto, as pessoas não aspiram a essa vocação no intuito de glorificarem e de honrarem a Deus. O que se torna idolatria, o que faz o ministério um ídolo, é olhar para ele como um meio de se autopromover, um meio de realização, um meio de chegar lá, não importando o que vai acontecer, quem você vai derrubar no caminho, quem você... É um querendo pregar mais do que o outro, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo aparecer mais do que o outro. Tem uma pessoa tendo um cargo na igreja, é 10 querendo tirar ela, derrubar ela para ir lá e mostrar serviço, aquela coisa toda. O foco não é Deus, o foco não é a obra, o foco não é as pessoas, o foco é o ego, é o eu. E a idolatria, ela se veste de ministério nesse sentido, onde as pessoas almejam, aspiram um fim, um cargo, sem se importar com os meios. Isso é terrível. Em segundo lugar, uma característica da idolatria moderna é a admiração com tendências ao fanatismo, a cantores gospel, e a pregadores. Essa admiração de fazer o outro um super-homem, colocar ele acima de todos. Meu Deus, ai Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E tem gente que gosta disso. Tá lá, em pecado, se prostituindo, adulterando, quinto, sexto casamento, mas porque tem um dom, porque tem um talento, tá lá, continua lá. E as pessoas cegamente trazendo devoção àquela figura, trazendo devoção àquela pessoa. Isso aqui é uma forma nova de idolatria. É uma roupa nova que a idolatria está vestindo. E isso aqui leva a igreja como um todo a cometer uma falha. A prezar mais o talento do que o caráter. A valorizar mais o dom do que o testemunho. A idolatria tem essa capacidade de cegar. Outra característica da idolatria moderna, ai Jesus, nos ajuda. Desejo de ser famoso e de autoexibição. Eu quero pregar uma mensagem que ninguém nunca pregou. Se tu for pregar uma mensagem que ninguém nunca pregou, tu tem grande chance aí de estar falando uma besteira, uma heresia. Olha, em mais de 2000 anos de evangelho, de cristianismo, se tu prega alguma coisa que ninguém nunca pregou, certamente você pode não... É fácil você não estar pregando aquilo que a Bíblia ela revela, aquilo que está registrado na Bíblia. Teologias que satisfazem a certas paixões mundanas ou necessidades e gostos pessoais. Vai ter tempo, Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 3, que as pessoas não suportarão a sã doutrina. O que é que elas vão fazer? Vão amontoar para si, estabelecer líderes que falem aquilo que elas querem ouvir, que alimentem a idolatria do coração delas, que é o ego, o eu. E por último, não poderia também deixar de citar culto e adoração aos anjos. Eu já ouvi casos de certos pastores que entravam no carro e diziam assim, olha, não pode sentar nesse banco aqui porque aqui é o lugar do anjo.
porque aqui é lugar de não sei quem, o anjo tal, o anjo fulano de tal, adoração, culto aos anjos. E nós devemos ter cuidado com essa roupa nova da idolatria. É um ponto de reflexão. Dentro do tópico de número 2 do subsídio, e seguindo a temática da lição, principalmente o tópico de número 1, eu gostaria também de falar um pouco sobre Acabe e Jezabel. Porque são dois personagens que aparecem dentro do capítulo de número 17. São dois personagens aqui alvos de nossa lição, da lição de número 3. E falando sobre Acabe, há muita coisa para se falar sobre Acabe, mas a lição não é especificamente sobre Acabe. Eu gostaria de ser bem resumido naquilo que tenho para dizer acerca desses dois personagens. Primeiro, Acabe ele foi o 7º rei do reino dividido. Ele foi o 7º na linha sucessória de Jeroboão. Sua biografia é uma das mais desastrosas encontradas na Bíblia Sagrada. E olha só, a Bíblia ela é clara quanto à índole de Acabe. 2 versículos aqui resumem quem Acabe foi. Versículo 30 do capítulo 16 de 1 Reis diz o seguinte: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Homem extremamente perverso. Copiou o modelo de maldade, os maus exemplos e conseguiu estar acima de todos eles. Capítulo 21, versículo 25 do primeiro livro dos Reis. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe. Acabe se entregou completamente à maldade. E de forma consciente. Ele foi incitado por Jezabel e cedeu aos conselhos de Jezabel e se entregou à maldade. Esse aqui é Acabe. Um homem completamente entregado, vendido para o mal. Agora, quem foi Jezabel? Olha, eu vi alguém certa vez dizer que Jezabel era tão terrível que não era o diabo que entrava nela, era ela que entrava no diabo. Era uma mulher extremamente perversa. Jezabel, filha de Etbaal, cujo nome significa não há nobreza, foi a endemoniada esposa de Acabe. E 5 características devastadoras marcam a história e o caráter de Jezabel. Primeiro, era uma mulher idólatra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, 31 e 32, ela era sacerdotisa de Baal, promotora de imoralidade, promotora de idolatria. Ela era professora do mal. Essa é Jezabel. Em segundo lugar, Jezabel, ela era uma tirana. A sua biografia, a sua história é marcada por abuso de poder. Primeiro livro dos Reis, capítulo 25, capítulo 21, versículo 25 e 26. Jezabel era extremamente maquiavélica. Ela era manipuladora. Ela manipulava as situações, manipulava as pessoas, manipulava o rei ao seu bel prazer, para que o intento perverso de seu coração fosse estabelecido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 8 ao versículo de número 10. E Jezabel era uma perseguidora. A perseguição fazia parte da natureza de Jezabel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo de número 4. E aqui já nos cabe uma reflexão sobre esse ponto de número 2. E a primeira reflexão é que Acabe, ele é um exemplo do homem que se deixa influenciar pelo mal conscientemente. Embora, aleluia, conheça a verdade, ele prefere permanecer na mentira. Não há pessoas assim que se deixam influenciar pelo mal, elas sabem que aquilo ali é errado, mas elas praticam, elas vivem aquilo ali. Elas conhecem a verdade, mas preferem permanecer na mentira. É o caminho de Acabe. É o espírito de Acabe. Acabe vê os milagres. Acabe ouve a voz de Deus. Acabe é beneficiado pela misericórdia. Todavia não valoriza as coisas espirituais, nem volta o seu coração para o Deus verdadeiro. É o típico exemplo de muitos crentes de nossos dias, que ouve Deus falar, que conhece a sua vontade por meio da pregação da palavra, que vê a misericórdia de Deus atuando, livrando ele, mas mesmo assim ele prefere permanecer no mal. E as igrejas, infelizmente, estão cheias de homens e mulheres como Acabe, que perturbam a paz,
maculam o testemunho da noiva de Cristo e induz pelo mau exemplo os irmãos a pecarem. Está lá Acabe, dando mau testemunho, maculando, aleluia, a pureza da igreja. Por conta de Acabe, os crentes verdadeiros são perseguidos. Por conta de Acabe, os crentes verdadeiros são caluniados. Está lá Acabe vivendo em pecado, mas no meio do povo de Deus. Agora, saiba de uma coisa, Acabe, Deus vai te encontrar. Deus está te vendo. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Deus ainda tem encontro com Acabe. Deus ainda tem juízo para trazer sobre a vida de Acabe. É sim, é desse jeito. Em segundo lugar, nós ainda podemos dizer, falando sobre Acabe e Jezabel, já uma aplicação, uma reflexão, que o espírito de Jezabel tem atuado em muitos lugares. Lembra dos traços marcantes da história de Jezabel? Idolatria, abuso de poder, manipulação e perseguição. Em muitos lugares há isso aqui. Pessoas marcadas pelo espírito de Jezabel. Os ambientes onde a ambição, o egoísmo, a idolatria, a manipulação, o abuso de poder, a prostituição e a perseguição imperam, reinam, ali a operação do espírito de Jezabel. Espírito esse que deve ser condenado, que deve ser rejeitado dentro da igreja de Deus. O espírito de Jezabel precisa ser combatido. Glória seja dada ao nome de Jesus. E é nesse contexto, glória a Deus, que nós caminhamos para o encerramento da nossa lição. Mas não um encerramento em tom triste, mas um encerramento em nota maior. Aleluia! Um encerramento onde nós vemos o agir e o operar de Deus. Apesar da decadência da nação como um todo, apesar desse governo perverso de Acabe e de Jezabel, Deus, ele tem um homem para esse tempo. E perceba que Deus, ele não levanta um partido político para fazer oposição a Acabe. Deus não levanta um sistema, uma coisa. Não, Deus levanta um profeta. Deus levanta um homem, aleluia, inflamado pela sua palavra. E o surgimento repentino e o ministério do profeta Elias nos ensinam algumas valiosas lições. Eu gostaria aqui de citar pelo menos duas que têm tudo a ver com o tema que nós estamos abordando aqui. A primeira delas é que Deus, ele levanta um homem em tempos de crise. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17 e o versículo de número 1. A Bíblia diz assim, de uma forma muito abrupta, de uma forma súbita, a Bíblia diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Ponto. O profeta foi falar a Acabe. É o agir imediato de Deus. Elias, ele surge no cenário bíblico oriundo de um lugar tão insignificante que nem aparece no mapa de Israel. Tisbé era o vilarejo do vilarejo do vilarejo do vilarejo de Gileade. Era um lugar insignificante, mas desse lugar Deus, ele levanta um profeta. E perceba que a família de Elias, ela não é mencionada. E com isso nós podemos conjecturar que ele não tinha nenhum parentesco sacerdotal, levítico ou nobre. Elias era um homem comum. Elias, como diz o Novo Testamento, era um homem como eu e você. Era um homem simples. Era um homem sofrido, um homem sujeito a falhas. Mas foi esse homem que Deus levantou. Homem de lugar nenhum. Homem que não era provindo de uma família tradicional. Deus levanta o profeta Elias com uma mensagem. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus não levanta ninguém com base, tomando como base aquilo que é visivelmente pomposo. E Elias é a prova viva disso aqui. Não é os títulos, não é o currículo, não é o anel no dedo de teologia, não é a família, não é o dinheiro, é a vontade de Deus. Ele levanta um homem e uma mulher que caminha em oração, que compartilha com ele os sentimentos do coração, e Deus pode compartilhar os sentimentos do coração dele com ele. Elias era esse homem. Deus tem um homem para os tempos de crise. Não se enganem. Apesar de os nossos dias parecerem que a moralidade está ruindo, parecerem que a espiritualidade está indo em bancarrota, Deus ainda tem vozes proféticas nessa geração.
Deus ainda tem homens e mulheres que não se sentam na mesa de Baal, que não vendem a mensagem. E apesar de serem simples, de não terem títulos, de não terem reconhecimento ao seu tempo, Deus levantará esses homens a falar aos reis. Deus levantará esses homens para desestabilizar o sistema do pecado, para denunciar o mal e abrir os olhos da nação. Bendito seja o nome de Jesus. Em nossos tempos ainda há Elias. Aleluia. E eu penso que aí do outro lado tem Elias de Deus que o Senhor está levantando neste tempo. Apesar de o tempo ser tenebroso, de o tempo ser de pecado generalizado, e não venha me dizer que não é porque apesar de o tempo ser difícil, ainda há Elias de Deus. Aí do outro lado eu sei que tem professores, professoras, alunos, alunas que são Elias de Deus nessa geração. Vai chegar o momento que de uma hora para outra Deus vai te colocar no cenário nacional e tu serás uma voz profética aqui no Brasil. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas assim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha, irmãos, mais uma característica aqui, mais um ensino prático da vida do profeta Elias é intimidade profunda. Intimidade profunda. E quando nós refletimos no versículo de número 1 e a parte B, nós somos levados a uma admiração. O texto diz o seguinte: olha o conteúdo da mensagem de Elias. Vive o Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel. Ele é o governante da nação. Acabe, tu está no trono, é uma conveniência, é permissão de Deus. Mas o Deus de Israel, o governante de Israel, é o Senhor. E Elias diz assim: eu tenho comunhão com Ele, perante cuja face estou. Eu tenho intimidade com Ele. Elias diz que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha a mensagem que Elias entrega ao rei. A minha palavra. Enquanto eu não vim aqui falar o contrário, não vai chover. E nem orvalho vai cair. Agora, preste atenção como isso é impressionante. Não chove todo dia. Não é todo dia que chove. Às vezes só chove dia sim, dia não. Semana sim, semana não. Passa meses sem chover. Mas orvalho cai todo dia. Mesmo aqui no sertão do Pernambuco. Nos dias mais quentes, que a sensação térmica ultrapassa os 40 graus. Na noite, orvalho. Se você colocar um exemplo simples aqui, um capacete de moto no meio do tempo, a noite pode ser quente, mas o capacete vai amanhecer úmido, molhadinho assim, é orvalho. É orvalho. Agora Elias disse assim: nem o extraordinário e nem o ordinário vai acontecer. Nem a chuva e nem o orvalho vai cair, até que eu fale algo diferente. E de onde é que brota essa convicção? De Elias dizer algo assim: segundo a minha palavra. Não é presunção, é convicção. E a Bíblia revela que essa convicção, ela brota da intimidade. Porque a Bíblia vai revelar em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que antes de Elias estar de pé diante de Acabe, ele estava de joelhos diante de Deus. Aleluia! Só pode falar diante do rei terreno quem esteve diante do rei dos reis. Elias estava diante de Deus e ele orou insistentemente, perseverantemente, para que não chovesse. Até que quando ele se colocou diante de Acabe, devido à sua intimidade com Deus, ele podia dizer: segundo a minha palavra. Porque o coração de Elias estava em sintonia com o coração de Deus. Elias sabia o que Deus pensava, Elias sabia o que se passava no coração de Deus. E devido à sua intimidade, ele podia falar, aleluia, ele podia falar em nome de Deus. Como assim, irmão Murilo? Explica isso aí. Olha só, eu já fazem alguns anos de casados, tenho alguns anos de casado, e devido à intimidade com minha esposa, em algumas ocasiões eu posso falar em nome dela. Eu sei o que ela gosta e o que ela não gosta. Devido à intimidade, eu sei o que ela aprova e o que ela não aprova. Se chegarem assim e falarem para... Olha, Murilo, assim para tua esposa. Eu posso dizer assim: olha, rapaz, conhecendo minha esposa, eu acho que ela não vai aprovar isso aí. Ela não vai aceitar isso aí. Ou então eu acho que ela vai gostar muito disso aí. Eu posso falar isso pela intimidade.
Elias podia falar em nome de Deus pela intimidade que ele tinha com Deus. Quem tem intimidade tem ousadia. Quem tem intimidade pode se colocar diante do rei perverso e dizer assim, conforme a minha palavra. Porque eu falo conforme o coração de Deus. A minha palavra é a palavra de Deus. O meu sentimento é o sentimento de Deus. Aleluia! Aquilo que Deus pensa é o que eu penso também. Então, eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele aprova e o que ele desaprova. E aqui, devido a essa intimidade que eu tenho com ele, eu posso falar em nome dele e dizer, segundo a minha palavra, não chove. Glória a Deus. Glória a Deus. E meus irmãos, eu gostaria de finalizar esta lição convidando os irmãos, fazendo um apelo a todos os que ouviram essa pré-aula a rejeitar os caminhos de Acabe e condenar o espírito de Jezabel e a olhar para o profeta Elias como um modelo digno de ser imitado, modelo de comunhão, de devoção, de obediência e de ousadia. Eu queria lhe pedir que você orasse mais, você buscasse mais a Deus, porque quem não ora não pode conhecer o que está no coração de Deus. Da intimidade flui a ousadia, e a ousadia revela quem tem intimidade. Conserta o teu altar com Deus, para consertar depois os altares que estão quebrados. Primeiro, o teu altar precisa estar de pé. Aleluia, glória a Deus. São tempos difíceis, mas Deus procura alguém que esteja na brecha. Ele pode contar contigo. Ele pode te usar neste tempo difícil. A tua vida está disponível. Coloca a tua vida no altar de Deus e deixa Ele consumir os teus dias como um sacrifício agradável a Ele. E tu verás que o retorno é de bênção. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Mais uma vez eu quero pedir aos amados irmãos, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Manda esse vídeo para todo mundo aí que você puder. E coloca aí nos comentários, irmão Murilo, eu cheguei até o fim, glória a Deus. Isso nos revigora, isso nos anima a continuar com esse trabalho da escola bíblica dominical. E quando você faz isso também, faz com que o YouTube ele compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Tenha uma boa lição de escola dominical, um ótimo fim de semana. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Abra a jaula.